gente já começa o nosso programa com a nossa manchete principal, falando sobre essa descoberta. Eduardo Bolsonaro é sócio nos Estados Unidos de empresário que apoiou os atos de 8 de janeiro. Elas já estão aqui comigo, as jornalistas responsáveis por essa matéria que abre hoje o UOL. Juliana Dalpiva, olá, bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Alice. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso UOL News. Olá, Alice. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao UOL. Olá, Fabíola. Bom dia, Juliana. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Vamos entender, Ju, começo com você para você explicar a descoberta, né, dessa empresa de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O que traz aí de preocupação ou até de algum alerta em relação a essa descoberta, Juliana? Fabíola, a gente descobriu, né, inclusive um achado da Alice, depois de tempão ali, a gente ficou 5 meses fazendo essa matéria, porque a gente estava apurando todas essas relações do Eduardo nos Estados Unidos, justamente porque Jair Bolsonaro estava onde? Nos Estados Unidos, quando tudo isso aconteceu. Essa empresa que chama Braz Global, ela foi aberta em março deste ano, e pouco antes dela, duas outras empresas, na verdade, um instituto e uma incorporadora, foram abertos no mesmo endereço no Texas, no mesmo endereço dessa Braz Global. Ela tem sócios que, no instituto e na incorporadora, são os mesmos sócios do Eduardo Bolsonaro. Só que o Eduardo Bolsonaro não aparece nessas outras duas empresas. Uma delas, né, o instituto chama Instituto Liberdade, e o outro é Liber Group Brasil. Elas parecem estar todas conectadas, né, até pela própria sociedade em si, e também fazem alguma referência ao Instituto Conservador Liberal que o Eduardo Bolsonaro tem aqui no Brasil, de onde ele produz aquele evento, o CIPAC, que é a versão brasileira do maior evento conservador dos Estados Unidos, que reúne lá a ultradireita dos Estados Unidos. Tudo isso se conecta com esse momento, Fabíola, em que a gente viveu o 8 de janeiro, e um desses empresários, que é sócio do Eduardo, fez live, teve na frente dos QGs dos quartéis, propagou notícia falsa, chamou para os atos golpistas, teve redes sociais suspensas, e as atividades dessa empresa não estão muito claras na documentação lá dos Estados Unidos. E eu acho que era bacana também a gente chamar aqui a Alice para contar um pouco sobre essa presença do Eduardo nos Estados Unidos, porque ela, há muito mais tempo, até do que eu, inclusive, vem investigando essa presença do Eduardo nos Estados Unidos. Da atuação dele. Antes até de eu passar para a Alice, vamos colocar a fala dele ontem, que eu acho que dá para pegar o gancho da Alice comentando sobre a relação dele com os Estados Unidos, porque a Juliana Dalpiva encontrou ele lá nos corredores do Congresso e perguntou a ele sobre isso. A gente tem o áudio disso, não sei se é vídeo ou áudio, vamos assistir aí. O Eduardo Bolsonaro perguntando até, né, mas vocês vão me investigar? Questionando sobre isso. Não quis confirmar nem negar, mas perguntou qual é o objetivo do UOL investigar isso, né? Vamos ouvir. A gente não consegue colocar agora, daqui a pouquinho a gente coloca. Alice, vamos contando aí a respeito da ligação de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos. Então, Fabíola, desde antes ainda, desde 2018, os Bolsonaro fazem uma viagem em 2018 ainda, buscando essa aproximação com as pessoas, figuras próximas a Donald Trump, como, né, o ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, que foi o primeiro encontro que eles fazem em 2018. E ao longo dos 4 anos de governo Bolsonaro, o Eduardo na família, ele é essa figura que tem o papel de fazer essa aproximação, né, do governo brasileiro, dessa figura de Bolsonaro, com a ultradireita americana. Então, a gente mapeou nesses anos, ele teve ao menos 77 encontros
com figuras ali da ultradireita próximas ao ex-presidente dos Estados Unidos. E ele vem em 2019, ele funda esse Instituto Conservador Liberal, que é exatamente para fazer esse intercâmbio, que tem o papel tanto de trazer esse evento conservador para o Brasil, mas também ele faz esse intercâmbio das figuras das personalidades, dos representantes da ultradireita dos Estados Unidos e também brasileiros e da América Latina, né? Então, eles passam a se encontrar a partir desse evento, desse grande encontro conservador, o CIPEX, mas também o Eduardo passa a viajar pela América Latina, pelos Estados Unidos e até para a Espanha, para a Europa, representando esse instituto, né, fazendo esse intercâmbio aí com esses representantes da ultradireita. A gente tem, eu acho que é o vídeo você entrevistando o Eduardo Bolsonaro. Vamos assistir. Porque eu não devo explicação pra vocês, gente. Mas não é questão, o senhor pode... Eu tô traficando droga? Eu tô roubando alguém? É a corrupção? Não, deputado, mas o senhor é deputado. O senhor abriu uma empresa no exterior. A lei eleitoral e etc. Eu falo com ele. Tá aí. E aí ele tá perguntando se Fabiola, tem alguma... Oi. É isso que, assim, a gente encontrou ele no Congresso, ali na Câmara, né, e fez umas perguntas para ele. O áudio está um pouquinho baixo, mas uma coisa que nos chamou a atenção foi que a gente só perguntou para ele sobre as atividades da empresa, até porque, assim, não é nenhuma questão de confirmar, a gente tem a cópia dos documentos do Texas. Então, assim, nós temos absoluta certeza da abertura das empresas. E aí, quando a gente questionou ele sobre as atividades, nessa fala final ali da pergunta da Alice, o que é que ele responde? Se a Justiça Eleitoral me chamar, eu vou lá e respondo. Me chamou a atenção que nós não perguntamos absolutamente nada com relação à Justiça Eleitoral, a gente só perguntou sobre a empresa. Ele é que veio trazer a Justiça Eleitoral na resposta dele. O que chamou, assim, bastante atenção, o que é que tem a ver, né? Ou seja, parece que o deputado entregou um pouco do que talvez sejam as atividades dessa holding que ele criou lá. Agora a gente também tem, eu acho que a gente deve falar já temos isso, né? Ju, já temos o vídeo com áudio, que é dessa primeira parte. Vamos assistir. A senhora abriu uma empresa nos Estados Unidos em março, com o Paulo Generoso e o André Porcico? Por que você está investigando? Não, enfim, eu verifiquei no Texas, né? O senhor abriu uma empresa chamada Brás Holding. Quais as atividades, o que você pretende lá, assim, com essa empresa? Olha, conhecendo um pouquinho do UOL, um pouquinho de vocês, eu prefiro não falar nada, né? Olha, tudo que a gente faz, vocês querem botar no O senhor é parlamentar, deputado. Eu tô fazendo Mas por que reportagem. você não pode explicar? Mas explicar o quê? Eu tô devendo alguma coisa? Não, o senhor é parlamentar. O senhor por que você não pode explicar isso pra gente? Por que eu vou falar com vocês isso? Porque o senhor deve Você não explicações pode- nesse deputado. Não, tô te acusando, fiz uma pergunta.